Bom dia, Paizinho. Bom dia, Pai amado. Bom dia, Senhor Jesus. Eis que chegamos para mais uma live da presença. Eis que chegamos, Abba, para nossa live de número 110. Ô, Papai, queremos nessa manhã te render honra, te render glória, te render louvor, te render adoração. Queremos nessa manhã, Pai, glorificar e exaltar ao teu santo e poderoso nome. Pai, muito obrigada. Obrigada pelo teu amor, obrigada pela tua bondade, obrigada pela tua generosidade, obrigada pelas tuas misericórdias que nos renovou em mais uma manhã. Abba, nós queremos nesta manhã declarar o quanto nós te amamos, o quanto nós te adoramos, o quanto nós te glorificamos. Espírito Santo, eu quero começar essa oração hoje já te convidando, Espírito Santo, porque a tua palavra diz que nós não sabemos orar como convém. A tua palavra diz, Espírito Santo de Deus, que o Senhor é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E eu estou aqui hoje, Pai, para clamar ao Senhor. Que o Senhor venha, Pai, orar junto conosco, que o Senhor venha interceder por nós, que o Senhor venha interceder nessa oração, que o Senhor venha, Abba, trazer uma oração nova, uma palavra nova, um cântico novo. Ô Senhor, eu quero nessa manhã, Pai, declarar que o Espírito Santo é o nosso professor. O Espírito Santo é o nosso mestre. O Espírito Santo é o nosso consolador. E ele é o nosso convidado de honra. Vem nessa manhã, Espírito Santo, nos ensinar todas as coisas. Vem nessa manhã, Espírito Santo, falar ao nosso coração. Vem nessa manhã nos exortar. Vem nessa manhã, Pai, e leva uma oração diferente, uma oração nova, um clamor novo ao alto dos céus. Espírito Santo, nós queremos declarar que Tu és o nosso melhor amigo. Nós queremos declarar, Espírito Santo, que nós estamos aqui para aprender todas as coisas com o Senhor. Essa live é tua, Espírito Santo, essa live não é nossa. Essa live é a live da presença. E nós sabemos que o Espírito Santo é aquele que intercede por nós, é aquele que nos leva, é aquele que nos ensina, é aquele que está ali intercedendo, clamando o tempo todo por cada um de nós. Espírito Santo de Deus, nós queremos mais uma vez nessa manhã te agradecer. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada pelo ar que respiramos. Obrigada pelo ar que penetra nos nossos pulmões, que sai pelas nossas narinas. Obrigada pelo nosso intelecto. Obrigada, Pai, pela nossa comida. Obrigada pela nossa casa. Obrigada, Senhor, pelos nossos amigos. Obrigada pela Tua palavra. Obrigada pela Tua presença. Obrigada, Espírito Santo. Muito obrigada. Espírito Santo de Deus, Tu és aquele, Paizinho, Tu és aquele que nós queremos estar grudada. Nós queremos estar grudada contigo, Espírito Santo. Nós queremos que o Senhor habite dentro de nós. Nós queremos que o Senhor faça morada dentro de nós. Nós queremos que o Senhor flua dentro de nós como rios de águas vivas. E nós estamos aqui também nessa manhã, Pai, para dizermos: nós desejamos, nós queremos, nós necessitamos, nós precisamos frutificar no Espírito. Pai, nós não queremos mais viver as obras da carne, não. Nós queremos frutificar no Espírito. Papai, eu quero mais uma vez também nessa manhã te pedir que o Senhor venha nos perdoar. Nos perdoa, Abba, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas iniquidades, por tudo aquilo, Pai, que entristece o Espírito Santo, por tudo aquilo que nos afasta de Ti. Nos perdoa, Pai, pelos pensamentos errados, pelos sentimentos errados. Nos perdoa pelas ações erradas, pelas palavras erradas. Oh, Espírito Santo, nos lava, Pai. Nos lava do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Nós necessitamos, Abba, sermos lavados, purificados e transformados por Ti. Espírito Santo de Deus, nós clamamos, Pai, que o Senhor venha nos lavar.
Pai, toda vez que eu tomo banho, todas as vezes que eu tomo banho, eu me lembro, Pai, que o meu corpo físico, ele pode ser lavado e ele é lavado com água. Ah, Paizinho, mas o meu espírito, a minha alma, o meu interior, o meu sangue, os meus órgãos internos, isso a água não consegue lavar, isso a água não consegue purificar. Só o teu Espírito Santo. Só o teu Espírito Santo para curar, para limpar, para renovar, para restaurar o nosso interior, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa mente, o nosso coração, até mesmo a nossa boca. Oh, Senhor, em nome de Jesus, nos lava do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Paizinho, eis-me aqui mais uma vez, como tua filha, como tua serva, como instrumento do Senhor. Pai, eu quero nessa manhã, Paizinho, que eu diminua, que a minha carne desfaleça, que a minha carne seja lançada ao pó. Eu quero, Pai, nessa manhã, assim como Paulo fala, esmurrar a minha carne, Pai. Senhor, que o Teu Espírito Santo conduza, dirija, comande, governe esta live. Pai, que não seja eu falando, mas que seja o Senhor falando. Que não seja a minha mente, mas que seja a Tua mente. Que não seja os meus olhos, mas que seja os Teus olhos. Que não seja, Pai, o meu coração, mas que seja o teu coração. Que não saia uma vírgula, Pai, uma vírgula dessa live que não venha de ti. Pai, nós sempre te daremos toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação, Pai, porque só o Senhor é digno. Só o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração e de exaltação. Pai, prepara o nosso coração como uma terra fértil, uma terra que vai produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Pai, em nome de Jesus, não deixa que essa palavra entre por um ouvido e saia por outro, Pai, mas que essa palavra entre pelos nossos ouvidos, Paizinho, e que ela penetre no nosso coração. Pai, em nome de Jesus, Pai, crava essa palavra dentro de nós, para que a gente venha verdadeiramente frutificar no Espírito. Pai, nós não queremos que hoje seja um dia comum, mais um dia, mais uma live, não, Pai. Nós queremos que hoje seja a live, que hoje seja o encontro. Pai, o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. O Senhor pode estar, Pai, presente em cada casa, em cada lar, em cada hospital, em cada ambiente, em cada quarto, em cada lugar, Pai, que tiver uma pessoa assistindo essa live, ali o Senhor pode estar presente. E eu te peço, Espírito Santo, vem nessa manhã como vento impetuoso, como uma brisa suave, como fogo. Vem, Pai, mas vem como o Senhor nunca veio antes. Faz desse dia de hoje, Pai, um memorial no céu. Faz desse dia de hoje, Pai, algo diferente nas nossas vidas. Pai, nós estamos aqui mais um dia, Pai, às 5h19 da manhã, porque nós queremos crescer em Ti, queremos crescer em entendimento, queremos crescer, Pai, espiritualmente. Nós não queremos mais, Pai, ter leitinho, não. Nós queremos, Pai, ter um alimento sólido. Nós queremos ter maturidade espiritual. Nós queremos crescer em Ti, Espírito Santo. Nós queremos ter comunhão. Nós queremos ter profundidade. Então vem nessa manhã, Pai. Fala conosco, nos exorta, nos ensina e nos transforma. É o que nós oramos e te agradecemos. No nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live da presença. Bom dia, família da live da presença. Comprei um outro, gente, coisa de telefone. Aí eu fui colocar aqui e quando eu tava colocando ele começou a cair no início da live. Aí eu tive que trocar de novo. Mas eu vou testar ele durante o dia pra ver se ele funciona, né? Ele vai funcionar em nome de Jesus. Não hoje, não agora. Bom dia, Arlete, minha amada. Bom dia, Janira. Bom dia, cadê quem mais? Bom dia, Patrícia. Bom dia, Carlinha Queiroz. Bom dia, bom dia. Bom dia, pastora Hilda. Bom dia, Soraya. Bom dia com muita alegria. Bom dia, Girlene. Bom dia, Carlinha Queiroz. Bom dia, Carlinha Fernandes. Bom dia, Cibele. Bom dia, Vitória. Bom dia, Gessé. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Bom dia de A a Z para eu não esquecer de ninguém. Bom dia de 0 a 100 para eu também não esquecer de ninguém.
Vamos lá. Bom dia, Francisco. Primeira live que você assiste, seja bem-vindo. A gente já tá na live de número 110. Bom dia, Val. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vou pedir para vocês compartilharem a live. Vamos compartilhar, meu povo? Olha, do seu lado direito tem uma setinha que você pode clicar nessa setinha aí agora e você compartilhar essa palavra. Deus tem uma palavra para o meu coração e para o seu coração direto do alto. Uma palavra transformadora, uma palavra curadora, uma palavra que vai te levar para um outro nível. Uma palavra que vai te levar para um outro nível espiritual. Você que quer ter intimidade, profundidade com Deus, então clica aí nessa setinha e compartilha, meu povo. A Nai, para o seu primeiro dia na live também, Nai, seja muito bem-vinda. Um beijo no seu coração, que Deus abençoe. Espero que você seja aqui alimentada espiritualmente através dessa palavra. Gente, clica nessa setinha aí, vamos compartilhar? Deixa eu compartilhar aqui com os meus seguidores, compartilha com seus amigos, com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho, com seus colegas de faculdade, compartilha com a sua família, compartilha com aqueles que nem são tão amigos assim, sabe, meu povo? Mas que é colega, então compartilha com todo mundo, clica aí no coraçãozinho, quanto mais coraçãozinho você clicar, mais o Instagram vai entregar a live para outras pessoas. Enquanto vocês compartilham, eu vou colocar o tema da live, né? 110/270. 110/270. Hoje a gente continua no tema prioridade número 1. Hoje sintam-se em casa, né, Selminha? Adorei. Selminha é demais, gente. Selminha. Parte 2. Será que a gente vai encerrar na parte 2 ou será que vai ter parte 3? Não sei, gente. Só o Espírito Santo sabe. Então vamos lá. Gente, eu fiquei muito feliz de receber todos os testemunhos de vocês da live de ontem. Assim, recebi muitos testemunhos. Recebi pelo direct, recebi pelo Instagram, de pessoas dizendo, né, o quanto que elas foram abençoadas, o quanto que elas pararam para refletir, que elas não estavam colocando Deus como a prioridade número 1. E foi lindo aquilo que Deus fez, foi um marco, foi um memorial no céu. E eu creio plenamente que a nossa vida ela será totalmente diferente a partir de agora. Quem aí já teve o seu encontro com Deus ontem? Quem teve uma reunião com Deus? Gente, eu vivi algo tão lindo em Deus ontem. Eu vivi algo tão lindo em Deus ontem que vocês não vão imaginar. Assim, olha, foi algo sobrenatural. Eu vou dividir um pouquinho com vocês. Eu acabei a live aqui, aí eu fiz meu momento de devocional, de leitura da palavra, orei. Mas logo em seguida eu tinha aula, né? Eu tinha aula ontem de boxe, então eu... Ai, que legal, gente, que legal. Aí, de papinha para refeição completa, é isso mesmo. Aí, gente, eu peguei e fui, fiz o meu treino de boxe normal, mas eu agendei e falei, Senhor, eu quero hoje às 8 horas da manhã, porque a minha primeira sessão de coach era 8h40. E aí eu falei, Senhor, hoje às 8 horas da manhã eu quero ter um encontro com o Senhor. Então eu quero ter um encontro diferente, eu quero ter um encontro da minha vida. Eu quero ter o encontro mais especial da minha vida, eu falei para Deus. E daí eu fui, fiz a minha aula de boxe. Inclusive tô até com a mão dolorida hoje, de tanto que foi forte o treino ontem. Aí eu voltei, e quando eu cheguei aqui, gente, eu tava suada do treino, e eu queria muito tomar banho pro meu encontro, né? Queria muito tomar banho, e aí Deus falou assim pra mim, não, filha, não precisa você tomar banho. O Espírito Santo falou ao meu coração, não, filha, não precisa você tomar banho. Vem, porque sou eu que te limpo. Vem, porque sou eu que te limpo.
E aí, gente, eu cheguei, era 7h40 aqui, e aí eu fui organizando a casa, né, colocando as coisas no lugar, colocando roupa para lavar, fui fazendo umas coisas, arrumei a cama, fiz um monte de coisa em casa, e aí quando deu o meu horário em ponto, 8 horas, eu fui pro meu cantinho. Eu tenho um cantinho aqui que eu tenho um tapete, que tem o meu sofá, e ali é o lugar onde eu mais amo ficar com Deus, é na minha sala, né? O lugar que eu mais amo me encontrar com Deus é na sala. E ali eu dobrei os meus joelhos e eu orei e eu desabafei, gente. Eu desabafei assim, tudo que tava travado. Tudo, eu acho que a minha garganta hoje tá até melhor, gente. Eu acho que a minha garganta hoje tá até melhor, porque tudo que tava aqui entalado na minha garganta, sabe? Gente, com todo respeito, eu literalmente vomitei. Eu vomitei tudo que estava doendo o meu coração, tudo que estava me afligindo, tudo que estava me deixando preocupada, tudo que estava muitas vezes entristecendo o meu coração. E ali, gente, eu fui assim, eu acho que eu nunca fui tão sincera com Deus como eu fui ontem. Eu contei tudo para Deus, pedi socorro para Deus, eu falei, olha Deus, tem muitas coisas que eu não sei o que fazer, tem muitas coisas que eu não sei como reagir. Eu falei, Deus, eu tô aqui como tua filha. Te contar para vocês o que eu falei. Eu falei, eu tô aqui como tua filha, como Pedro um dia quando estava afundando, ele gritou e pediu socorro. Então eu também tô aqui para gritar e pedir socorro, para clamar ao Senhor. E ali, gente, eu falei tudo que eu tinha para falar, né? E aconteceu algo assim, algo que não, assim, dessa maneira nunca tinha acontecido antes. E ali, depois de tudo que eu falei, gente, sabe quando você literalmente, sente Deus acariciando o seu cabelo? Eu senti Deus acariciando o meu cabelo. E como eu tava no sofá, e eu forrei o sofá, coloquei uma mantinha no sofá, eu simplesmente parei de falar e falei assim, Pai, agora eu quero te ouvir. Eu falei, agora eu quero te ouvir, porque eu já falei tudo que eu tinha para falar. Eu já falei tudo que eu tinha para falar, eu já coloquei tudo nas tuas mãos. Eu falei assim, Deus, eu não quero mais viver os meus sonhos, eu quero viver os teus sonhos. E ali, gente, eu fui sentindo Deus acariciando o meu cabelo. Eu fui sentindo Deus acariciando o meu cabelo. E detalhe, gente, eu dormi. Eu dormi. Presta atenção. Eu dormi com Deus acariciando o meu cabelo. Presta atenção, gente, tá? A minha sessão de coach era 8h40, tá? Eu despertei às 8h38. Eu despertei às 8h38. Quando eu acordei, o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração, falando assim, tá? Filha, você sabe por que eu fiz você dormir? Porque você dormir simboliza descanso. E a partir de hoje eu quero que você descanse. Você me entregou tudo. E nesse momento eu não tenho nenhuma resposta para te dar. Nesse momento eu simplesmente quero que você descanse. Gente. E aí sabe o que aconteceu? A minha cliente que estava marcada às 8h40 não apareceu. Ela passou mal à noite e aí ela dormiu até 10 horas. E naquele momento o Espírito Santo falou assim, filha, eu te acordei, mas você não vai ter sessão. Você não vai ter sessão porque nesse momento eu quero que você descanse. E aí, gente, eu aproveitei esse horário, né, que a cliente cancelou a sessão de coach, então eu fui resolver um monte de coisa, fui fazer um monte de coisa minha que estava atrasado. Aí vocês não sabem, aí o meu próximo cliente era às 11 horas. Aí o cliente das 11 horas também desmarcou. Gente, Deus desmarcou, presta atenção nisso. Deus desmarcou a minha agenda de ontem de manhã. Deus desmarcou a minha agenda de ontem de manhã. Então, o meu cliente das 11 também não pôde. Aí, o que eu fiz? Deus falou, filha, vai pra piscina. Aí, eu fui fazer uma aula de natação. E ali dentro da água, gente, dentro da água, eu tive uma das experiências mais lindas que eu tive com Deus já na minha vida. E eu até contei ontem na última sessão de coach, que foi às 7h30 da noite, eu contei para as meninas. Outro dia eu conto para vocês, porque eu quero entrar já direto na palavra agora, ou amanhã, um dia que Deus permitir, eu conto para vocês a experiência que eu tive na piscina com Deus, gente. Então, assim, Deus reorganizou a minha agenda ontem, gente.
Olha que lindo isso. Como eu dei prioridade para Deus ontem de manhã, Ele reorganizou a minha agenda. E a minha agenda foi linda ontem de manhã. Aí à tarde todos os compromissos foram certinhos. E aí eu atendi até 9 horas. Na verdade, minha última reunião foi às 9 horas da noite. Eu fui parar só às 11. Mas Deus reorganizou toda a minha agenda. Então, se você não teve, presta atenção. Se você está aqui nessa live hoje e você ainda não teve aquele encontro sobrenatural, aquele encontro que vai te levar, sabe para onde? Que vai te levar para águas tranquilas. Aquele encontro que vai te levar para águas tranquilas, para pastos verdejantes. Deus quer ter esse encontro com você. Deus quer se encontrar com você. Ele habita dentro de você todos os dias. Deus não é apenas um Deus de encontros. Deus é um Deus de habitar. Deus é um Deus de habitar, mas tem coisas que Deus quer falar ao nosso ouvido, tem segredos que Ele quer nos revelar, tem descanso que Ele quer nos proporcionar, que é só através de um encontro. O encontro, você se prepara para o encontro, normalmente você agenda o encontro. Deus quer ter um encontro comigo e com você, mas Deus quer ter um encontro todos os dias. Deus não quer ter apenas um encontro uma vez na vida, ou Deus não quer se encontrar com você apenas durante 1 hora no culto da igreja. Não, meu povo. Presta bem atenção. Presta atenção. Se na sua vida você quiser encaixar Deus numa caixinha de apenas um dia na semana, uma vez por semana, você passar ali 1 hora e meia na igreja e você acha que aquele culto, que aquele momento é suficiente, não encaixe Deus, não coloque Deus numa caixinha. Deus é ilimitado. Deus é ilimitado. Deus quer se encontrar com você todos os dias. De preferência nas primeiras horas. De preferência antes de você sair de casa. Não coloque Deus numa caixinha, porque Deus não se enquadra uma caixinha de apenas um dia na semana. Temos que ir na igreja? Temos. Eu amo igreja. Igreja é lugar de congregar. Igreja é lugar de estar com os nossos irmãos. Nós precisamos do momento igreja, sim. Mas nós precisamos ter tempo com Deus, tempo com os nossos irmãos e tempo na palavra. Precisamos ter o nosso tempo de oração com Deus, o nosso tempo na palavra e o nosso tempo com os nossos irmãos. Então, você não coloca Deus numa caixinha, meu povo. Eu encontro Deus apenas no domingo na igreja. Se você comesse uma vez por semana, como que você ficaria? Já parou para pensar que se você comesse apenas no domingo, vamos fazer igual tem muita gente faz? Se você comesse apenas no domingo e uma vez apenas na semana, né? Uma vez apenas no dia, como que seu corpo ia ficar? Seu corpo físico ia ficar fraco. Então não coloque Deus numa caixinha de domingo. Deus quer se encontrar com você todos os dias. Deus quer falar o seu coração todos os dias. Deus quer revelar os segredos dele para você todos os dias, tá? Então vamos lá, meu povo. Ontem nós estudamos Colossenses, capítulo 1, versículo 17, no detalhe. Hoje a gente vai estudar mais no detalhe Colossenses 1:18 e a gente também vai estudar mais 2 livros que eu já passo para vocês, tá bom? Então olha só, em Colossenses 1:18 nos diz que Jesus, ele é o cabeça do corpo. Jesus é o cabeça do corpo, que é a igreja. Colossenses 1:18. Portanto, somente ele, em todos os aspectos, deve ocupar o principal lugar nas nossas vidas. Presta atenção. Se Jesus é o cabeça, tá? Jesus é o cabeça. E a igreja é o corpo. Portanto, Jesus, ele é o único que deve ocupar o lugar principal nas nossas vidas. Se Jesus não é o primeiro em nossas vidas, presta atenção. Se Jesus não é o primeiro na nossa vida, então isso significa que precisamos reorganizar as nossas prioridades. Se Jesus não é o principal na sua vida, se Jesus não é o número 1, se Jesus não é a sua prioridade número 1, isso significa que você precisa
hoje, ainda hoje, em nome de Jesus, você precisa reorganizar as suas prioridades. E quando eu falo de reorganizar prioridades, quando eu falo de principal, quando eu falo do número 1, eu preciso trazer para você hoje o quê? Mateus 6,33. Mateus 6,33, mas eu quero ler com você Mateus um pouquinho antes, tá? Calma aí que eu vou avisar, vou falar para vocês aqui, Mateus a partir de qual? Um pouquinho antes. Vai em Mateus 6 a partir do 25, na verdade, tá? Mateus 6 a partir do capítulo 25. Gente, por quê? Quando nós não temos Jesus como a nossa prioridade número 1, isso significa que nós temos outras prioridades. Seja comida, bebida, trabalho, roupa, negócios, seja marido, seja filho. Quando Jesus não é a sua prioridade número 1, isso significa que você está colocando outras pessoas em prioridade. Então, olha só, Mateus 6,25 diz o seguinte: portanto, eu digo, não se preocupe com sua própria vida. Uau! Isso é muito profundo, gente. É o que a gente mais faz. É o que a gente mais faz. Olha o que está escrito aqui em Mateus 6,25. Ele começa o seguinte: portanto, eu digo, não se preocupe com sua própria vida. Quantos de nós nessa manhã estamos preocupados com a nossa vida? Preocupado com as contas para pagar, preocupado com a comida que a gente tem que comer, preocupado com a roupa que a gente tem que vestir, preocupado com o IPVA do carro, preocupado com o IPTU, preocupado com a mensalidade da escola. Quantos aqui de nós nessa manhã que muitas vezes acordamos e já acordamos preocupados? Ou quantos de nós fomos dormir ontem e ao dormir a gente ficou o quê? Preocupado. O que eu vou fazer com a fisioterapia do meu filho? O que eu vou fazer com o negócio que eu tenho para pagar? O que eu vou fazer com as minhas férias? O que eu vou fazer? E aqui, Jesus já começa dizendo o seguinte: não se preocupe com a sua própria vida, né? Não se preocupe com a sua própria vida. Aí ele continua: quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo. Quanto ao que vestir, não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Eu amo essa parte, gente. Eu amo essa parte. Observem as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Para tudo, Brasil, para tudo. Observem as aves do céu. Observem as aves do céu. Presta atenção. Elas não semeiam, não colhem. Elas não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, quem, meu povo? Sou eu que cuido das aves? É você? Vamos lá. É o pastor que cuida das aves? É o seu patrão que cuida das aves? Ah, já entendi. Seu filho? Não. Olha o que Deus nos ensina aqui, ó. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. O Pai Celestial as alimenta. Aí ele continua: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? Porque vocês se preocupam. Por que vocês se preocupam com roupas? É uma pergunta. Jesus está nos perguntando aqui, ó. Por que vocês se preocupam com roupas? Gente, presta atenção. E o roupa aqui não necessariamente é isso aqui. Não necessariamente é isso aqui. Pense espiritualmente. Saia do pensamento físico, carnal. Vá para o pensamento espiritual. Talvez a sua roupa nessa manhã seja um relacionamento. Talvez a sua roupa nessa manhã seja um carro. Talvez a sua roupa essa manhã seja uma conta para pagar. Tá? Então, olha só.
Presta atenção. Olha isso. Por que vocês se preocupam com a roupa? Roupa fala o quê? De vestimenta. Por que vocês se preocupam com as roupas? Aí ele continua. Essa parte eu também amo, gente. Inclusive, eu tenho um na minha casa, tá? Eu tenho um na minha casa, de tanto que eu amo, tá? Pra eu me lembrar, toda vez que eu olho pro meu, eu me lembro dessa palavra. Presta atenção. Por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem mesmo Salomão, em todo o seu esplendor, em toda a sua riqueza, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam. Meu Deus. O Pai Celestial sabe o que vocês precisam. Gente, eu tenho um lírio do campo na minha casa. E assim, pra mim, eu acho uma das flores mais lindas, gente. É o lírio. E eu vejo aquela vestimenta, aquela folha branca, linda, linda. E eu cuido, eu vou lá, eu dou oi pra ela todo dia de manhã, eu dou bom dia, eu coloco água todo dia de manhã. Porque senão ela fica triste, gente. Se eu não molhar ela todos os dias, quando eu chego à tarde, no final da tarde, ela tá toda murchinha, toda triste. Então, assim, eu molho ela todo dia. Às vezes eu ligo o ar-condicionado pra ela ficar fresquinha, porque ela gosta de vento. Então, assim, eu cuido do meu lírio do campo. E toda vez que eu olho pra ela, eu me lembro que Deus veste os lírios do campo. Imagina o que Deus não vai fazer comigo e com você. E ele diz o seguinte: o nosso Pai, o Pai Celestial, ele sabe o que nós precisamos. Eu vou trazer isso um pouco para a sua vida tradicional, para a sua vida normal, para o seu dia a dia. O seu filho, quando está indo para a escola, seu filho, quando é criança, quando o seu filho precisa de um tênis, quando o seu filho precisa de um chinelo, você sabe que seu filho precisa de um lanchinho na escola. Você não sabe? A mãe e o pai não sabem o que o filho precisa? O filho precisa chegar assim para a mãe e dizer: mãe, você precisa comprar um chinelo para mim, mãe. Porque esse chinelo aqui, ó, já não cabe no meu pé. O seu filho precisa chegar para você e dizer: mãe, esse tênis está me machucando. Normalmente, a mãe e o pai percebem, na hora que vai calçar o sapato do filho, que aquele sapato já não serve mais, que aquele sapato já está apertado. Seu filho precisa pedir para você as coisas. Não, porque você como pai, como mãe, você sabe do que seu filho precisa. Então a mesma coisa é Deus. Deus sabe do que nós precisamos. A Bíblia diz, olha, pois o Pai Celestial de vocês sabe o que vocês precisam. E aqui, gente, para mim, é um dos versículos mais importantes da Bíblia. É uma das maiores revelações. Para mim, isso aqui é um ensinamento. Um ensinamento que Deus nos dá. Presta atenção. Talvez você pode ter muitas incertezas na sua vida. Talvez as incertezas que você tem, as preocupações que você tem, tá te gerando o quê? Ansiedade. Ansiedade. Talvez você fique aí pensando, meu Deus, será que eu vou ter dinheiro para pagar meu IPVA? Será que eu vou ter dinheiro para pagar minha conta? Como eu vou alimentar e vestir a minha família? Será que eu vou ter sustento na velhice? Como será que vai ser a minha velhice, meu Deus? Presta atenção nessa frase, anota essa frase. O medo do futuro estraga o presente. O medo do futuro estraga o presente. A preocupação com o amanhã estraga o hoje. A sua preocupação com o amanhã estraga o seu hoje, o seu agora, o seu presente. Nós não estamos sozinhos, meu povo.
Nós não estamos sozinhos, você não é órfão. Você não é um filho abandonado, você tem um pai. Você pode não ter um pai aqui na terra, mas você tem um pai no céu. Você tem um pai. Ai, minha amada, e o seu pai sabe cuidar de você. O seu pai, ele sabe cuidar de você. O seu pai sabe de tudo que você precisa. Cada pessoa é extremamente preciosa para Deus. Cada um de nós, você, olha bem para mim, minha amada, olha nos meus olhos. Deixa eu te dizer uma coisa, você é preciosa para Deus. Você é muito preciosa para Deus. Você tem um pai. Você tem um pai que sabe cuidar de você. Você tem um pai que sabe do que você precisa. Você tem um pai que sabe exatamente como cuidar da sua alma, como cuidar do seu coração, como cuidar de cada detalhe da sua vida, como cuidar da sua vestimenta, como cuidar da sua comida, como cuidar da sua bebida, como cuidar do seu IPVA, como cuidar do seu IPTU. Você tem um pai. Você não é órfão, você não é sozinho, você não é abandonado, porque a Bíblia nos ensina, tá? A Bíblia nos ensina que mesmo que a nossa mãe, que nos amamenta, esqueça de nós, Deus, ele nunca, jamais nos abandonará. Ele nunca, jamais nos abandonará. Ele sabe nos preencher, ele sabe cuidar de nós. Ele sabe, meu povo. Ele sabe cuidar de cada detalhe das nossas vidas. Ele sempre sustenta aqueles que são fiéis a Ele. Ele sempre sustenta aqueles que são fiéis a Ele, mesmo nos momentos mais difíceis. Mesmo nos momentos mais difíceis, Ele sempre nos sustenta, tá? Quando estamos passando por dificuldades, podemos pedir ajuda para qualquer pessoa aqui na Terra. E talvez você vai se frustrar, você vai se decepcionar. Mas eu garanto a você que se você estiver passando por dificuldades aqui na terra e você pedir ajuda ao seu pai, você pedir, clamar ao seu pai, assim como Pedro que estava afundando e gritou, Senhor, me ajuda! Assim como aquele cego que começou a gritar, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus, no meio de uma multidão, parou e ouviu a voz daquele cego. Será que você pode hoje gritar, Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim? Se você buscar o sustento na pessoa certa, se você colocar a pessoa certa na sua vida, se você direcionar os seus pedidos, o seu clamor e a sua oração para a pessoa certa, minha amada, minha amada, o seu pai vai prover tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa. Muitas vezes, nós ficamos ansiosos, com medos, preocupados. Mas sabe por quê? Presta atenção. Sabe por quê que nós ficamos ansiosos, preocupados e desesperados? Porque nós não fazemos o que está escrito em Mateus 6,33. Deixa eu te dizer uma coisa. Toda a tua ansiedade, toda a tua preocupação, todo o teu medo é porque você não pratica o que está escrito em Mateus 6,33. Deus, ele sabe de tudo que você precisa. O seu Pai Celestial sabe de todas as coisas que você precisa. E agora, o que nós precisamos fazer? O que nós precisamos fazer? Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro. Quem que é o primeiro, meu povo? É o number one. É o número 1. O primeiro é o medalha de ouro. O primeiro é o que está ali no pódio. O primeiro, busque em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus e a sua justiça. E agora presta atenção. E todas as outras coisas, e todas essas coisas que ele acabou de dizer aqui, ó, vestimenta, roupa, comida, IPVA, IPTU, tudo o resto. Olha só. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Só que o que a gente faz? A gente inverte a ordem. A gente busca todas as outras coisas, aí a gente vai na força do nosso braço, aí a gente fica estressada,
preocupada, ansiosa, angustiada, desesperada, né? Fica aquela pessoa chata que ninguém aguenta estar perto. Por quê? Porque você está buscando, você acha que é na sua competência, que é na sua habilidade, que é no seu muito fazer, que é no seu muito agir. E aí você sai que nem uma desesperada, buscando resolver todas as coisas, ao invés de fazer a receita. A receita do bolo tá aqui, meu povo. A receita da vida tá aqui. Para você fazer um bolo e você comer aquele bolo fofinho, delicioso, o que você precisa fazer? Você precisa seguir a receita. Você pode até trocar, você pode até inverter, mas o bolo não vai ficar a mesma coisa. Você já pensou você fazer um bolo de trás para frente? Você fazer um bolo começando pelo recheio e terminando pela farinha e pelo ovo? O que vai acontecer com o bolo se você começar ele de trás para frente? Começar por o recheio, depois taca ali leite no recheio, depois taca ali açúcar no recheio, depois taca ali ovo no recheio, depois taca ali por último a farinha. Como que vai ficar o seu bolo? Como que vai ficar seu bolo? Um bolo, ele precisa de uma receita, de um passo a passo, de uma ordem. E é isso que nós precisamos na nossa vida. Precisamos de ordem divina. E Mateus 6,33 é uma receita para uma vida tranquila, para uma vida em paz, para uma vida simples, para uma vida onde você depende de Deus. Você seguir a receita é justamente isso, Paty. É você escolher a ordem certa de fazer as coisas. É você escolher a forma certa. É você confiar que se Deus escolheu, se Deus escreveu, se Deus está nos ensinando, é porque os planos de Deus são maiores do que os nossos. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Os pensamentos dele são pensamentos de bom futuro. Então precisamos colocar a ordem divina na nossa vida. O reino de Deus é isso mesmo, Paty. Presta atenção, o reino de Deus não é bagunçado. O reino de Deus não é em desordem. Não, meu povo. O reino de Deus, ele tem ordem. Ele tem primeiro, segundo, terceiro, tudo é organizado. Deus não habita na desordem. Só que para isso você precisa o quê? Você precisa de fé. Você precisa de humildade, você precisa de obediência. Você precisa de fé, de humildade, de obediência. Para quê? Você precisa de fé para crer que essa é a melhor forma. Você precisa de fé para crer. Você precisa de fé para crer que se Deus escreveu aqui é porque essa é a melhor maneira de fazer. Essa é a melhor receita do bolo. Essa é a ordem correta. Essa é a ordem divina. Você precisa de humildade para quê? Para abrir mão do seu ego. Para abrir mão do seu eu, para entender que não é do seu jeito, mas é do jeito de Deus. E você precisa de obediência. Obediência para quê? Para ter disciplina, para executar exatamente como Deus está mandando você fazer. Exatamente como Deus está mandando você fazer. Você já parou para pensar, gente? Presta atenção. Você já parou para pensar o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Presta atenção. Presta atenção. Você já parou para pensar o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Presta atenção, então. Presta atenção, tá? Olha só. Buscar o reino de Deus é descobrir. Anota isso aí. Buscar o reino de Deus é descobrir como Deus quer que as coisas sejam feitas. Buscar o reino de Deus é descobrir como Deus quer que as coisas sejam feitas. Crava essa palavra aí, como. A gente falou várias vezes esses dias aqui sobre a forma de Deus, sobre a vontade de Deus e sobre o jeito de Deus. Que o jeito, a gente tem 3 maneiras de fazer as coisas, né? Do nosso jeito, de qualquer jeito e do jeito certo. Qual é o jeito certo? É o jeito de Deus. Então, buscar o reino de Deus é você descobrir como é que Deus quer que as coisas sejam feitas. Buscar o reino de Deus é você descobrir como Ele quer que tratemos as pessoas. Como Deus quer que a gente trate as pessoas?
Paulo nos ensina que Jesus quer que a gente trate as pessoas superiores a nós mesmos. João nos ensina, Jesus nos ensina através de João, que Jesus nos ensina que a gente tem que amar ao próximo como a nós mesmos e amar ao próximo como Jesus nos amou. Então, você precisa descobrir como Deus quer que você trate as pessoas. Talvez você está tratando as pessoas do seu jeito e o seu jeito não está agradando a Deus. Eita lapada! Talvez você esteja tratando as pessoas do seu jeito e o seu jeito não agrada a Deus. Então, você precisa descobrir qual é o jeito certo. Qual é o jeito certo de você tratar o seu marido? Qual é o jeito certo de você lidar com o seu marido? Fala, Jesus! Talvez você está aqui hoje e você fale assim, eu não sei como lidar com meu marido. Jesus tem a forma certa de como você lidar com seu marido. Você precisa descobrir em Deus qual é a forma certa de lidar com o seu marido. Tá? Vamos continuar? Jesus, ele quer buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é você também descobrir como ele quer que nos comportemos em determinadas situações e circunstâncias. Anota aí, comportamentos. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é descobrir em Deus qual é a maneira correta que Ele quer que a gente se comporte em determinadas situações, em determinadas circunstâncias. Descobrir, tá? Buscar o reino de Deus é você descobrir também. Presta atenção que agora Deus vai falar com você. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é você descobrir o que Ele quer que você faça com o seu dinheiro. Eita Deus! Você pergunta para Deus. Você recebe lá o seu dinheiro no final do mês. Você pergunta para Deus, Deus, o que o Senhor quer que eu faça com o meu dinheiro? Você já fez essa pergunta para Deus? Ou você simplesmente sai gastando desesperadamente do jeito que você quer, como você quer? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é você descobrir como Deus quer que você gaste o seu dinheiro. Descobrir qual o tipo de atitude você deve ter. Qual o tipo de atitude que você deve ter. E até mesmo você descobrir qual é o tipo de diversão que Jesus aprova. Você já parou para pensar nisso? Quais são os tipos de diversão que Deus aprova? Talvez você esteja indo se divertir em lugares que Deus não aprova. Talvez você está indo naquele barzinho de final de semana e Deus não aprova aquele ambiente que você está. Talvez você está indo em casa de amigos no final de semana ou naquele churrasquinho que Deus não aprova. Você já perguntou para Deus se Ele aprova o seu jeito de se divertir? Você já perguntou para Deus se o seu jeito de se divertir agrada o coração de Deus? Aí você pode se perguntar assim, Patrícia, como que eu faço então para descobrir? Como que eu faço para descobrir, né, o jeito que Deus quer? É isso mesmo, Selminha. Pergunta, esse ambiente me cabe, paizinho? Sabe, gente, eu aprendi que eu pergunto sempre pro Espírito Santo. Espírito Santo, esse é um lugar que se eu entrar, o Senhor entraria comigo? Você sabia que tem lugares que você entra que o Espírito Santo não entra? Ele fica te esperando na porta? Tem lugares que você entra que o Espírito Santo não entra. E que quando você entra, você entristece o Espírito Santo? Os lugares que você está visitando, as diversões que você está indo, você pergunta antes para o Espírito Santo. Quer ver outra coisa? A roupa. A roupa que você veste, você agrada o Espírito Santo? Gente, você sabia que uma das coisas que mudou a minha vida completamente, é toda vez que eu vou vestir uma roupa, eu pergunto, Espírito Santo, o Senhor aprova essa roupa? Essa roupa está de acordo com o teu agrado? Gente, isso nos dá simancol. Tem gente que posta umas fotos nas redes sociais com a barriga toda de fora, umas calças toda coladinha.
Posta umas fotos de academia, né? Posta uns shortinhos curtinho. Fala, Deus. Será que o Espírito Santo está se agradando? O Espírito Santo está se agradando daquelas roupas que você está postando? Será que o Espírito Santo dá um joinha naquela foto que você coloca de perfil lá no WhatsApp? Será que aquela foto que você posta lá se exibindo e mostrando o seu corpo no WhatsApp, o Espírito Santo aprova? Será que aquela roupa que mostra o peito inteiro, o Espírito Santo aprova? Será que, qual é a motivação do seu coração? Deus tem falado muito isso comigo, gente. Filha, sonda a motivação do seu coração. Filha, sonda a motivação do seu coração. E agora eu quero encerrar pedindo para você abrir a sua Bíblia aí em Colossenses 2, a partir do versículo 1. Colossenses 2, a partir do versículo 1. Que tá dizendo assim, tá? Presta atenção. Arlete, minha amada, lembrei de você aqui, tá? Olha só. Olha o que Paulo diz. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Se você for lá, né, em Apocalipse, você vai ver que a igreja de Laodiceia, que está se referindo aqui em Colossenses, é aquela igreja que tinha um povo que era morno, um povo que ficava em cima do muro, um povo que não sabia se ia para um lado ou se ia para o outro, um povo que não era nem quente nem frio, um povo que dizia que era evangélico, mas que não tinha uma vida de intimidade com Deus. E aí Paulo diz, ó, estou lutando por vocês e pelo que estão em Laodiceia. Jesus, ele disse assim para os colossenses, olha, vocês são um povo, porque se você ler aqui, né, no capítulo 1 de Colossenses, você vai ver que o povo de Colossenses era um povo avivado na fé, era um povo que vivia em união, um povo que vivia em amor, um povo que vivia, que agradava o coração de Deus. Um povo que agradava o coração de Deus. Já se você ler lá em Apocalipse, você vai ver que a igreja de Laodiceia não era uma igreja que agradava o coração de Deus. E Deus, a Bíblia diz que Deus vomita aqueles que são mornos. Você que está aqui hoje, você é morno? Você é quente ou você é frio? Porque Deus, ele vomita aqueles que são mornos, aqueles que se diz que são crentes, mas na verdade crente não tem nada. Usa a palavra de Deus para dar calote, usa a palavra de Deus para fazer coisa errada. Se esconde atrás da palavra de Deus e você acaba dando péssimo testemunho do que é ser um cristão. Ao invés de você atrair pessoas para o reino de Deus, você afasta pessoas do reino de Deus. Você tem dado bom testemunho? Você tem atraído ou afastado as pessoas do reino de Deus? E aí Paulo diz assim, ó, estou lutando tanto por vocês que são avivados na fé, mas também pelo povo de Laodiceia, que é o povo morno, um povo que precisa da minha oração. Aí ele diz, ó, e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. E aí ele continua no verso 2 dizendo, esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcance toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Eu já fiz uma live agora recentemente falando de qual era o grande mistério de Deus. Qual é o grande mistério de Deus? Cristo. O grande mistério de Deus é Cristo. E aí ele continua dizendo o seguinte, no verso 3, tá? Pega um post-it ou pega um marca-texto e marca esse versículo 3. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento. Em Cristo está escondido todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Gente, é engraçado que assim, essa palavra escondido, essa palavra veio como uma flecha, veio como uma espada assim no meu coração, sabe? E eu fiquei perguntando ontem o dia inteiro, eu fiquei perguntando, Espírito Santo, por quê que os teus tesouros estão escondidos? Eu perguntei isso para Deus, né? Por que os teus tesouros estão escondidos?
Um tesouro escondido nos diz o quê? Pra gente procurar. Pra gente procurar. Pra gente procurar. Quem já assistiu aí aqueles filmes, né, antigos de Indiana Jones? Acho que é Indiana Jones que fala. Nem sei, gente. Acho que é isso. Você vai ver que aqueles filmes que tinham de você procurar os tesouros, né? O baú, aqueles baú perdido nas cavernas. Você vê que o diamante também é o quê? É algo que fica escondido na natureza. Você tem os garimpos, você tem as pessoas que ficam lá procurando os diamantes. As pessoas têm que o quê? Tem que descobrir o diamante. Por quê? Porque o diamante é algo que fica escondido. E me chamou muito a atenção essa palavra aqui em Colossenses 2:3, que diz o seguinte, que o mistério, né? O grande mistério de Deus é Cristo. E ele diz que nele, em Cristo, estão escondidos todo o tesouro. Todos os tesouros. Não é nem o tesouro, é os tesouros. Os tesouros. Tá no plural. Que em Cristo está todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Gente, então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Pega essa chave aí, em nome de Jesus. A chave da vitória. A chave para a gente descobrir todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento chama-se Jesus. A chave para que a nossa vida decole, a chave para que a nossa vida ande, a chave para que a gente seja bem-sucedido em todas as áreas da nossa vida, a chave da vitória é lembrar que é Jesus. É Jesus que sustenta todas as outras coisas. E nós precisamos mantê-lo o quê? Em primeiro lugar. Precisamos que Jesus seja a prioridade número 1 nas nossas vidas. É nele que está todos os segredos, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E ali, gente, o Espírito Santo falou comigo, filha, você sabe por que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos? Porque vocês precisam buscar. Vocês precisam, e aí, gente, olha aqui o tesouro. Olha aqui o tesouro. Presta atenção. Aonde está escondido todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento? Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Jesus. Como que você faz para descobrir todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento? Através da palavra de Deus. Tá aqui, ó, nesses 66 livros. 66 livros. Por que a Bíblia fala todos os tesouros? Não fala o tesouro, fala os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Todos os tesouros estão em Jesus. Estão em Jesus. E estão numa única pessoa, que é Jesus. Mas esses tesouros você encontra onde? Você encontra na palavra de Deus. É por isso que você precisa procurar. Você precisa descobrir. E é por isso que eu falei tanto com vocês ontem o quê? De secreto. De secreto. Se você buscar lá, se você abrir a sua Bíblia lá, ó, em Mateus, vai lá em Mateus 6:6. Mateus 6:6. Vamos encerrar em Mateus 6:6? Só um minutinho, meu povo, tô chegando. Mateus 6:6 diz o seguinte, tá? Presta atenção. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, o seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como faz os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. Vocês orem assim:
E aí tem um exemplo da oração do Pai Nosso, que eu não vou ler aqui para você agora, mas você pode ler aí da sua casa. Olha só, vocês viram que lá em Mateus 6,32, ele nos diz que Deus sabe do que a gente precisa? Mas se você ler aqui, ó, em Mateus 6,8, no mesmo capítulo, Mateus 6,8 e Mateus 6,32. Mateus 6,8 e Mateus 6,32. Você vai ver que Deus fala por 2 vezes no mesmo capítulo, pois Deus sabe o que vocês precisam. Pois o seu Pai Celestial sabe o que vocês precisam antes mesmo de você pedir. Então, por que você tem que procurar? Tesouro é algo que fica escondido. Escondido fala de secreto. É quando você e Deus na leitura da Bíblia, você e Deus na oração, você e Deus no seu tempo em secreto, aquele tempo que não tem ninguém te olhando, aquele tempo que não tem ninguém te vendo, mas você tá lá com a sua Bíblia, com o seu tesouro, procurando, você tá lá buscando, Por que fala de tesouro? Tesouro é algo que fica no secreto, que fica escondido. A gente vai descobrir todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento no nosso tempo de secreto. Sabe, gente, uma árvore ela cresce para dentro. As raízes dela são para dentro. E uma árvore só é forte, uma árvore só é saudável, uma árvore só tem frutos e só é bonita se a raiz dela for para dentro, se a raiz dela estiver alicerçada no solo. Deus quer que eu e você, a gente cresça no secreto, a gente cresça sem ninguém ver. E por isso, coloque Deus como a prioridade número 1 da sua vida. Não saia de casa, como a gente falou ontem, sem primeiro você ter o seu tempo de secreto. Exatamente, tesouro é algo valioso. O seu tempo de secreto com Deus é o tempo mais valioso que você pode ter no seu dia inteiro. O seu tempo mais valioso é o tempo de secreto com Deus. Então, reorganize a sua agenda hoje. Organize a sua agenda. Reorganize a sua agenda. Coloque lá o seu horário com Deus. Coloque lá uma agenda. Inclua Deus na sua agenda. Mas não inclua Ele em qualquer lugar. Não inclua Ele depois que você já estiver cansado. Não inclua Ele no final do seu dia, não. Inclua Deus nas primeiras horas do seu dia. Dê a Ele o lugar de honra, dê a Ele o lugar certo e não se esqueça, existe uma receita, existe uma ordem de vida e a ordem que Deus nos ensina é: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Como que você busca em primeiro lugar o reino de Deus? É quando você dedica as suas primeiras horas, o seu tempo, em primeiro lugar para Deus, para que Ele te alimente, para que Ele te fortaleça, para que você esteja pronto para o seu dia. Amém? Louvado, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vitória, minha amada, cadê os louvores que você indicou aquilo, Vitória, que eu nem vi? Oh, meu Deus do céu, louvado seja Deus. Cadê os louvores que você indicou aqui, tá? A Vitória já colocou aqui os louvores, mas eu não lembro, não vi. Coloca aí, Vitória, para eu ver de novo. Você coloca, por favor. Vamos tirar um print enquanto a Vitória coloca aí os louvores? Gente, eu sempre vou pedir para vocês no meio da live para vocês compartilharem e eu esqueço. Compartilha a live, clica nessa setinha aí, a gente vai orar agora. Clica nessa setinha aí e compartilha. Lembrando que eu sempre subo as lives lá no canal do YouTube. Então você também pode assistir depois lá pelo canal do YouTube, que você pode assistir pela sua televisão. Se você assiste aqui pelo YouTube, um beijo no seu coração. Dá o seu joinha, dá o seu like aí, aproveita, compartilha, comenta. É muito importante os seus comentários. Eu amo ler os comentários, eu respondo os comentários de vocês lá no YouTube também. Se você não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreve, tá bom? Vamos orar enquanto a Vitória digita aí os louvores. Aqui, ó. Deus cuida de mim, do Kleber Lucas. Deus cuida de mim, do Kleber Lucas. Obrigada, Arlete. Então tá aí o primeiro louvor. Deus cuida de mim, do Kleber Lucas. Deixa eu ver. Ai, obrigada. Você que é de Goiânia aqui, ó. Não sei como é que é teu nome. Isso é Irã? Airã? Será que é isso? Airã.
Deus cuida de mim, do Kleber Lucas. Vamos ver. A Vitória tem mais uns louvores aí que eu vi ela colocando. Deus cuida de mim, do Kleber Lucas. Vamos orar, tá bom? Ai, Paizinho, Pai amado, Pai querido, Pai maravilhoso, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por esse maná, te agradecemos por mais uma live, te agradecemos pelo teu derramar, te agradecemos porque o Senhor veio como o Senhor nunca veio antes. Pai, te louvamos, te agradecemos e te bendizemos. Te damos, Pai, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, porque só o Senhor é digno, Pai. Senhor, nos ajuda, Paizinho. Nós estamos aqui nessa manhã clamando, Senhor. Assim como Pedro, Senhor, quando estava ali afundando, ele clamou para que o Senhor o ajudasse. Assim como aquele cego, Pai, aquele cego que gritou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Nós oramos hoje, Pai, e te pedimos, nos ajuda, Paizinho. Nos ajuda, papai. Nos ajuda a buscarmos o Senhor em primeiro lugar. Pai, crava essa palavra no mais profundo do nosso coração. E todos os dias, Pai, ao fazermos qualquer coisa, que a gente possa se perguntar, isso agrada a Deus? Isso é da vontade de Deus? Como Jesus faria? Jesus faria desse jeito? Pai, que a cada palavra que a gente for falar na nossa boca, Pai, que a cada palavra que a gente for proferir na nossa boca, que a gente sempre te pergunte, Jesus, essa é uma palavra que eu devo falar? O Senhor falaria isso? Pai, que todas as roupas que a gente for vestir, a gente possa te perguntar, Espírito Santo, o Senhor aprova essa roupa? Oh, meu Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a colocar ordem divina na nossa vida. Nos ajuda, Pai, a verdadeiramente te buscarmos em primeiro lugar, Pai. Nos ajuda a te buscarmos em primeiro lugar. Nos ajuda, Pai, a termos um encontro no secreto, todos os dias com o Senhor, antes de sair de casa, Pai. Pai, nos ajuda a dedicar as nossas primeiras horas ao Senhor. Nos ajuda, Papai, a dedicarmos as nossas primeiras horas ao Senhor, a termos um encontro para nos alimentarmos do Senhor todos os dias antes de sairmos de casa. Pai, nós consagramos a nossa vida diante do Senhor, consagramos a nossa vida no teu altar e declaramos, Pai, para Satanás ouvir, declaramos para o mundo ouvir que nós vamos te buscar em primeiro lugar e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Nós declaramos, Pai, para Satanás ouvir que o Senhor é a prioridade número 1 das nossas vidas. O Senhor é e sempre será a prioridade número 1 das nossas vidas. É o que nós oramos e te agradecemos, no nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém, meu povo! Louvado seja Deus, um beijo no seu coração. Até amanhã, às 5h09 da manhã, na nossa live de número 111. Espero que essa live tenha aí falado ao seu coração profundamente e que, em nome de Jesus, você tenha o seu encontro diário com Deus, antes de você sair da sua casa. Antes! Lembra de ontem? Jesus vem antes de tudo, antes de todas as coisas. Então, que você tenha um encontro com Deus todos os dias, antes de tudo. E grava esse. Ah, aqui a Vitória colocou louvores. Psyu, do Leandro Borges. Aba, da Lisa Subirá. E, ai, Jesus amado, a Vitória passou, foi vários aqui hoje, ó. Natália Braga, Bom Futuro. Ah, não, tá nas mãos de Deus. Tá nas mãos de Deus? E Bom Futuro. Bom Futuro é do Renascer Praise. Bom Futuro, Renascer Praise. E Deus cuida de mim, Kleber Lucas. Eita, vocês capricharam no louvor hoje, hein, gente? Tá aí nos comentários que a Vitória colocou. A gente tá sobejando de louvor hoje, tá? Que vocês possam ouvir esses louvores e adorar e louvar a Deus, tá bom? Que só Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Um beijo, amo vocês. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau, meu povo!